Boa noite a todos. Mário Neto, nosso bairro, nossa cidade. Estamos hoje, dia 31 de outubro, está acabando o mês, agora 7h02 da noite. E a gente já vai estar dividindo tela com o Ângelo Landim Júnior, presidente do CODERV. Ele vai estar passando as informações para a gente de como funciona esse conselho, o trabalho que está sendo feito, vai contar um pouco da história de vida dele. E convido para vocês que vão assistir ao vivo, que vão estar assistindo também gravado, acompanharem. Agradecer a todos que estão ao vivo, em especial aí o Lucas Otávio, Silvério, e as empresas que têm apoiado o nosso bairro, nossa cidade. A gente tem a Pignat Marcas e Patentes, Autoescola Celta, a Outlet das Tintas, os líderes comunitários, doutora Catiúcia Romano, vereador Gerlos Mendonça, vereador Cabo Moraes e a vereadora Lúcia Batista. Se você tem sua empresa, seu produto, sua marca, seu serviço, vem anunciar no nosso bairro. 12 mil pessoas acessam a nossa página por dia. Tá ok? Mas vamos ao que interessa. Nesse momento, eu vou mandar o Júnior. Já mandei o convite, viu, Ângelo? Só aceitar aí que a gente vai estar dividindo a tela. Me escuta, Ângelo? Tudo sim. Perfeito. Confirmar com o pessoal que está assistindo a live, se a tela está dividida, eu creio que sim. Chove em Rio Verde. Um dos problemas que a gente tem aí, que eu acho que é até a missão do CODERV, melhorar a qualidade técnica da internet na cidade, né, Ângelo? Começando pela energia, né, para poder fornecer internet. Energia, então nós vamos conversar sobre o tema. Ângelo, te agradeço demais por você ter aceitado o convite. Sei o quanto sua agenda é corrida, suas atividades, mas dando uma atenção aí para a gente no nosso bairro. Passa a palavra para você cumprimentar o público e já solta a primeira pergunta. O pessoal que não conhece o Ângelo, de onde que é o Ângelo? É natural de Rio Verde, não é? Solteiro, casado? Conta um pouquinho da sua história de vida para a gente. Bom, primeiramente agradecer o convite, viu, doutor Mário, por nos convidar a participar, falar um pouquinho do CODERV, né, que acho que é importante. A gente tem um trabalho de sempre mostrar o que é o conselho, né, e para que ele serve. Então, essas oportunidades são importantes para o conselho. Obrigado a todos que estão participando aí ao vivo, né, para ouvir um pouquinho sobre a gente. E acho que é bastante importante conhecer o que é o conselho, o que é o CODERV, o que ele se propõe a fazer pela cidade. Bom, eu sou natural de Astorga, Paraná, mas eu vim para Goiás ainda criança, em 79, né? Meu pai veio a convite na época do então presidente da cooperativa da Comigo, Paulo Roberto Cunha, né? Meu pai sempre trabalhou no ramo de cooperativa e ele veio para ajudar então a formar a cooperativa, a parte industrial da cooperativa, né? Meu pai sempre foi do ramo da parte de armazenagem, de grãos, ele tinha muita experiência e veio aqui ajudar a construir o parque industrial da Comigo, né? Vim para cá. Hoje sou cidadão rioverdense, por título, inclusive, muito feliz aí, né? Já me sentia de coração, agora por direito, né? Então, sou casado, tenho 3 filhas, uma neta recém-nascida agora, né? Maria Antônia. Então, a gente está muito feliz com esse presente agora em agosto. Minha esposa é goiana, minhas filhas são goianas, é aqui que a gente construiu a nossa vida, a nossa família, né? Rio Verde, como sempre, uma cidade acolhedora, né? Acho que poucas cidades no país recebem tão bem quem vem de fora como Rio Verde, né? Eu acho que quem adota Rio Verde não tem mais distinção, né? Acho que o que vale é onde você escolhe para viver, né? Onde você nasceu, você não escolhe, mas onde você mora, você escolhe onde você quer morar, né? Então, acho que meu pai fez uma escolha muito certa em 1979, estamos aqui até hoje. Já tive a oportunidade de trabalhar fora, mas não, eu gosto dessa terra aqui. E o Ângelo é formado, fez faculdade, que curso? Qual que é a sua graduação, Ângelo? Olha, comecei lá com técnico em contabilidade, depois eu fiz graduação em administração de empresas pela UniRV. Na época, então, era FESURV ainda, né? Tem um tempinho isso. Eu tenho um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas. E, bom, eu sou
da Brasilata, então fiz um outro mestrado na parte de desenvolvimento de embalagem pela Unicamp também. Tem alguns cursos técnicos, né, que a gente faz ao longo da vida, mas nem vou relatar todos, esses são mais importantes. Na minha vida tive a grata satisfação e oportunidade de presidir algumas entidades que me engrandeceram muito como pessoa, como profissional, né? Tive a oportunidade de ser presidente da Ginterp, né? Eu também sou produtor rural, integrado na BRF, na produção de frangos. Então, eu tive a oportunidade de ser presidente da Ginterp, que é a Associação dos Integrados, né? Os produtores integrados, por 2 mandatos. Depois fui presidente da Associação Comercial também, por 2 mandatos. Foi uma satisfação muito grande. Mas eu comecei a quantidade muito antes, viu, Mário? Eu fui presidente da APJ, que era Ação Paramaçônica Juvenil. Isso eu tinha 13 anos de idade. Então, acho que o bichinho me picou. Como que chama a associação? Hoje ela mudou de nome, né? Era uma ação, meu pai é maçom, né? Então, na época era um grupo de jovens, de filhos de maçons, chamava APJ, Ação Paramaçônica Juvenil. E eu fui o primeiro presidente da APJ, isso com 13, 14 anos. Eu acho que nessa época o bichinho do associativismo me picou, e de lá para cá eu sempre tenho gostado da oportunidade de participar, né? E tentar contribuir de alguma forma, né? Então Atualmente estou... Tá desde lá da sua origem, lá acho que... Já tem idade. E o que te motiva mais participar das associações? Construir essa história de muitas realizações que você tem aí a favor da comunidade. Olha, eu acho que o princípio que me motiva é o princípio de poder contribuir, né? Eu acho que quando as críticas são muito importantes, mas elas passam a ter muito peso quando você, além da crítica, oferece sugestões. Eu acho que esse é o princípio que sempre pautou a minha motivação a participar, né? Então, em todas as entidades que a gente participou, foi motivado por buscar fazer diferente no sentido de ter uma melhoria contínua, né? Então, a Ginterp, a gente teve a oportunidade de profissionalizar. Hoje, a Ginterp hoje, a gente diz isso com muito orgulho, eu não faço parte da diretoria executiva, né? Mas a gente diz com muito orgulho que a gente profissionalizou a entidade. Hoje nós temos uma entidade representativa da integração que é uma das mais importantes do país e é referência para outras entidades no Brasil todo, né? E, então, a gente pode desenvolver esse trabalho de profissionalizar a entidade, né? Associação comercial, da mesma forma, né? A gente trouxe projetos interessantes para a associação comercial, fórum de RH, a qualificação de fornecedores, que era o PQF naquela ocasião, quando muita gente reclamava que não conseguia vender para as grandes empresas na cidade. Então, a gente fez um trabalho muito importante, né, com o IEL e Sebrae nesse sentido, né? A gente deu uma dinâmica diferente para a Sudoexpo. Então, esses trabalhos são interessantes, né? É um trabalho muito voltado para a política, né? Não é uma política partidária, né? Não que eu seja contra, eu acho que todo mundo tem o seu viés, mas eu digo o seguinte: muita gente pergunta, você não gosta da política? Mas eu adoro política, mas eu não pretendo ser partidário por enquanto. Eu acho que a boa política, dentro do associativismo, você exerce um papel político muito forte, né? E eu acho que é uma maneira que a gente tem para contribuir, né? Então, acho que é isso que motiva, né? Dar oportunidade, sugestões, tentar ajudar para fazer que a gente tenha uma cidade, um estado melhor. Legal, estou conversando com o Ângelo Landim Júnior, ele é um empresário, administrador da Brasilatas na cidade e presidente do CODERV. Tem uma ampla participação no associativismo de Rio Verde. Nome aqui hoje dos nossos apoiadores, a Pignat Marcas e Patentes, através do presidente lá da CIRV, o Dr. Eduardo Lobo, junto com o Gustavo, e também a vereadora Lúcia Batista. O Ângelo, e o CODERV? O CODERV surgiu há alguns anos, vem fazendo um trabalho em Rio Verde. Conta pra gente, o pessoal que não conhece ainda o CODERV, o que é o CODERV, quais são as missões dele. Claro. Bom, obrigado pela oportunidade de poder falar a respeito disso. O CODERV é uma entidade que ela surgiu, ela nasceu inclusive dentro da Associação Comercial, né? Com na época, a presidente, a doutora Dejane Mazzoni. Ela percebeu a necessidade da gente ter um conselho que representasse as demais entidades, né? Então, o conselho foi espelhado no CODEM de Maringá, né? Já é um conselho muito forte na cidade de Maringá,
que contribuiu muito para o município de Maringá chegar a ser o que é hoje, né? Uma potência naquela região, né? Fazendo um espelho ali com Londrina, né? O CODEV ele é formado hoje por 31 entidades, né? Não vou citar todas aqui, mas apenas para exemplificar para os nossos ouvintes aí que estão nos assistindo, né? Quem participa? Associação Comercial, SESCOM, CDL, Sindicato Rural, OAB participa, né? Então, nós temos várias entidades aí que são membros, né? A Cooperativa Comigo, por exemplo, o próprio UNV, o NRV, o IF, enfim, são várias entidades que formam, essas 31 entidades, que formam o conselho. Qual que é o objetivo principal do conselho, Mário? Ele é um conselho que ele visa tratar de temas que são comuns a essas entidades, então, ele não interfere diretamente no papel das entidades independentes, né? Mas temas comuns. Então, um exemplo, nós começamos a brincar no início aqui, né? Se falou da internet, para melhorar, falou, vamos começar pela energia, né? Então, a energia hoje é um problema comum a um sindicato rural, que são comum aos produtores rurais, é comum à associação comercial que representa as indústrias, o comércio, o serviço, é comum ao CDL, que está mais ligado ao comércio, é um problema que é assim. Bom, ao invés de cada entidade dessa buscar uma reunião independente com cada membro, por exemplo, hoje da fornecedora de energia, o CODEV tem feito esse papel. Ele junta os representantes dessas entidades e chama, no caso Equatorial, e tem conversado sobre isso, né? Nesse tema específico, por exemplo, nós temos uma agenda trimestral com a Equatorial, onde ela tem que apresentar o que ela tem feito para melhorar o sistema, né? Sabemos que é um trabalho de longo prazo, mas isso tem sido feito, tem sido cumprida essa agenda trimestral. Em especial, o CODEV, por outro lado, além das demandas que são levantadas, ele tem como proposta auxiliar o setor público no sentido de propor ações, né? O CODEV não tem poder de caneta para executar, mas ele tem a oportunidade de ser uma entidade propositiva, né? Então, nós temos hoje 9 câmeras técnicas, né? Cada câmara técnica trata de um assunto específico, e nós chamamos de câmeras técnicas, é importante ressaltar a todos que nos assistem, né? Esse nome não é à toa. Cada câmara técnica é técnica mesmo. Ela é formada por pessoas indicadas pelas 31 entidades, mas que têm um conhecimento profundo daquele assunto. Então, nós temos câmaras técnicas, por exemplo, desenvolvimento urbano, né? É formado principalmente por engenheiros e arquitetos de Rio Verde, indicado pelas entidades. Assuntos universitários, participam lá o NRV, o IF, hoje coordenado pelo Juliano, assuntos urbanos pelo arquiteto Acácio, assuntos legislativos, doutor Antônio Cuevas, né, que participa. Então, ele tem um contato direto com a nossa Câmara de Vereadores a gente sempre recebe da Câmara de Vereadores hoje os projetos de lei para que a gente possa olhar, analisar, dar sugestões, obviamente, né? E aí, se me permite atropelar um pouco, né, vale ressaltar aí como nós evoluímos em relação à Câmara de Vereadores, né? Hoje o CODEV tem uma relação extremamente frutífera, amigável, comprometida, né? Os vereadores hoje enxergam o CODEV realmente como uma entidade colaborativa, né? Não concorre com a Câmara, muito longe disso. A gente apenas tem um caráter colaborativo, né? Temos a Câmara de Atração de Investimentos, né? Coordenada pelo Pedro Paulo, a Câmara Técnica da Saúde, pelo Dr. Mário Augusto de Castro, que vem acompanhando todas essas mudanças na legislação da saúde, nos congressos, né? Tem um trabalho importante por trás. Temos desenvolvimento rural, né? pelo João Valongo, que é contador especialista na área rural. A Câmara Técnica de Segurança Pública, né? O coordenador dela, nada mais ou nada menos que o doutor Danilo Fabiano, nosso delegado geral, né? Profundo conhecedor de segurança pública, né? E participa, obviamente, de todos os outros entes da segurança pública do município. Matrizes Energéticas, que é coordenado pelo engenheiro Gustavo Lacerda, que tem feito um trabalho fantástico também, viu, Mário? Junto com o Equatorial, principalmente na busca de soluções. E, recentemente, uma câmara importante que nós criamos, que é a Câmara de Smart City, né? Que são cidades inteligentes, né? E estamos desenvolvendo já um trabalho nesse sentido. Então, é muito trabalho correndo em paralelo com várias câmaras técnicas, trabalhando, pensando Rio Verde para 20, 30, 40 anos e propondo sugestões de melhorias aí para o Executivo. E tem alguma... O CODERV ele existe há quanto tempo? 8 anos. E tem alguma atividade que você fala, você poderia compartilhar com a gente aqui para falar, não, Mário,
Esse projeto que a gente conseguiu realizar já pelo CODERV já valeu os 8 anos. Qual que você destacaria? Tem alguns bom, aí é opinião muito pessoal, né, Mário? Mas tem alguns que eu acho muito importante, né? Um deles, na Câmara Técnica de Matrizes Energéticas, por exemplo, aproximadamente 2 anos atrás, saiu uma normativa que obrigava as empresas a colocar uma espécie de uma estação de segurança para transformadores, mesmo que seja de baixa tensão. Então, por exemplo, um transformador de 75 kVA, que você tem numa granja de frango, por exemplo, você teria que colocar uma cabine de segurança. Então, a ordem de proporção era mais ou menos, os valores não são exatos, mas só para ter uma ordem de grandeza. O transformador custava 10 mil e a cabine 100 mil. Tá certo? Então, para um pequeno investidor, quase que inviabiliza, né? E a Câmara Técnica levantou esse assunto. Olha, gente, tecnicamente não há necessidade, né, dessa despesa, desse custo para o investidor, né? E eles levaram esse assunto, discutiram, montaram todo um projeto de justificativa, né, para dizer, olha, isso não precisa por essa razão. Um grupo técnico muito bem formado, de empresários e engenheiros elétricos, e nós conseguimos mudar essa normativa na época com a Enel, e beneficiou não só Rio Verde, mas todo o estado de Goiás. Então, imagina, a economia que foi feita para todo o estado, onde realmente não há necessidade, em termos de segurança, que era o pleito que eles haviam levantado, né? Muitas vezes se cria algumas normativas sem um conhecimento técnico profundo, né? E aí foi um importante trabalho que eles fizeram, né? A Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano entregou aí há 4, 5 anos atrás um plano diretor para o município. Parte disso já tem sido aproveitado pelo município, né? Mas até em conversa com o nosso prefeito, ele, olha, não dá para implantar tudo de uma vez, obviamente, a gente entende isso perfeitamente, mas tem sido aproveitado boa parte daquilo que tem sido levado como sugestão, né? O CODERV também tem participado aí ativamente da cooperativa Cop Recicla, né? Então, na gestão até do meu assessor, do Zé Carlos Sintra, foi feito um trabalho interessante na implantação da base de recebimento de óleo, inclusive ele doou um tanque lá para fazer o recebimento de óleo. Depois esse óleo é vendido pela cooperativa para biodiesel, então foi interessante. A gente participa ativamente dos trabalhos da Bacia do Rio dos Bois, né, que é um trabalho importante de acompanhamento nesse sentido. E a gente tem acompanhado muito de perto também algumas coisas ligadas à legislação, né? Então, alguns decretos municipais, a gente tem feito algumas sugestões, projetos de lei que estão tramitando na Câmara Legislativa, né? Alguns a gente tem conseguido negociar aí com o município para não onerar tanto o nosso contribuinte, né? Tem um trabalho importante feito pela Câmara de Desenvolvimento Rural, que diz respeito à tributação. Pegar até o nome direitinho aqui. A tributação da terra, né? Então, muitas vezes... O ITR. Isso, então tem uma cobrança que era feita e o sistema de correção que prejudicaria muito o aumento, né, da tributação. A Câmara Técnica tem apresentado trabalhos nesse sentido, aí, coordenado pelo João Balongo, de que tem que se repensar esses valores, né? Já temos um custo grande, né? É o VTN, eu lembrei aqui o nome, né? Que é o VTN. Hoje o Sindicato Rural levantou essa demanda, trouxe para o CODERV, e o CODERV tem atuado todo ano, né? Tem participado das negociações em relação ao VTN. Então, são trabalhos importantes, né? A gente trouxe... É um trabalho extremamente importante no bastidor, ali no efeito prático, e feito também de uma maneira muito, como você diz, técnica, sem politicagem, de uma maneira que vai dar ali o resultado efetivo para o cidadão e para a coletividade. Exatamente. Né? Esse é o princípio, né? Tanto que quando nós aceitamos o convite para participar da diretoria do CODERV, e isso é importante, no nosso estatuto é o seguinte: nós não podemos ser candidatos partidários para nenhum cargo público durante o mandato e um ano depois do mandato, né? Exatamente para que o Conselho tenha essa condição de poder falar com todos, né? Então, não temos cor partidária. Nossa cor partidária é o município de Rio Verde. Né? Certo? Legal. Estou conversando com o Ângelo Landim, presidente do CODERV,
o CODERV, Conselho de Desenvolvimento Econômico de Rio Verde, em nome aqui da Autoescola Celta e do Gerlos, vereador Gerlos Mendonça, que apoiam a página. Ângelo, o Rio Verde é uma cidade dinâmica, a gente está tendo toda ainda essa conexão com o agro. Dentro do Conselho, existe o pensamento de qual vai ser o perfil econômico a médio e longo prazo da cidade. Vou citar um exemplo aqui que eu achei interessante. Goiás, hoje, tem uma demanda de milhares de vagas de colocações de postos de trabalho na área de tecnologia da informação. E aí vai outros setores que estão surgindo dentro da dinâmica. O CODERV pensa também nesse sentido dos empregos que estão sendo gerados e o futuro do mercado de trabalho para a cidade? Excelente pergunta, Marco. Excelente pergunta. E vem de encontro até... acho que você deve ter participado aí na visita do presidente da FIEG, né, Sandro Mabel, e eu até provoquei o Sandrinho, falei, eu conheci ele há muitos anos, né, falei, cara, a gente precisa... você está fazendo uma bela escola, né, o Senai vai ser uma escola de ponta, e a gente precisa pensar no futuro, principalmente da indústria, né? Eu acredito que a gente tem uma boa formação já no setor do agro, até porque é a nossa essência, né? Que formamos excelentes agrônomos, excelentes técnicos agrícolas, né? Mas você tocou num ponto interessante. Nós precisamos ter uma economia diversificada. É aquela velho e bom jargão que vale sempre na nossa vida. Não coloque todos os ovos na mesma cesta, né? E o que vai manter a economia de Rio Verde sempre pujante é a diversificação econômica. Isso já está acontecendo, né? Então, nós saímos da produção primária, né, que seria só a soja, o milho, exportar isso in natura. Nós já fomos para a industrialização da soja, é o farelo, é o óleo, agora é os biocombustíveis, né, o biodiesel. Já estamos agregando valor nesse produto, né? Depois viemos com a produção de proteína animal, né? Então já pegamos farelo de soja e transformamos em carne suína, carne de aves e por diante, né? Isso trouxe as indústrias de embalagem, isso trouxe as indústrias metal-mecânica. Essa diversificação é o que dá sustentabilidade para o município. Então, se um setor está em crise, o outro está ali segurando a peteca, né? No bom sentido. Então, essa diversificação é importante. Temos agora, né, o terceiro grande boom aí do município, que é a plataforma multimodal, né? Bom, quantos técnicos nós temos aqui para gerir, por exemplo, um pátio de manobra de trem? Precisamos formar essas pessoas, né? Temos agora aí, recentemente, a inauguração do terminal de combustíveis, né? É um processo crítico, né? Que precisa de gente muito técnica. Precisamos formar essas pessoas. Então, a gente conversando com o Sandro, ele deu um dever de casa para a gente e diz o seguinte, olha, levantem as necessidades do município. Qual é o profissional que vocês precisam? É TI? É metal mecânico? É usinagem? Né? E o Senai se compromete a fazer isso acontecer. Então, é nesse sentido que a gente tem trabalhado, sim, é levantar as demandas em parceria com os nossos mantenedores, com as entidades que compõem o CODERV, né? com o Sindicato Rural, com a Associação Comercial, para dizer, olha, o que nós precisamos? Né? Precisamos melhorar o grupo de TI? Vamos atrás disso. E os parceiros, né? Os S estão aí para nos ajudar, né? O Senai, SESI. Perfeito. Então, nessa linha. Está tendo uma preocupação e uma atenção, né? Exatamente. Quero agradecer a doutora Dejane. Doutora Dejane, uma advogada excepcional e com um grande trabalho prestado também para as entidades de classe. Ela está acompanhando aqui. Essa live, lembrando, ela está ao vivo e depois vai ser disponibilizada no feed de notícias e em centenas de grupos WhatsApp que a gente participa para levar informação aí para a população. Ângelo, que análise você faz hoje com relação às políticas econômicas do governo federal? Uma análise aqui, claro, até pela natureza da entidade, desprovida de paixões políticas. Você acha que a política econômica, que o ambiente de negócio, ele está favorável, não está? O que precisa melhorar? O que está dando certo? Como é que você analisa essa conjuntura? Mário, o Brasil é um país continental, né? Então, as políticas, elas têm interferência, muitas vezes não de forma imediatista, mas às vezes a médio prazo. Então, mas
Mas o que nos preocupa enquanto membros do Conselho? Né? Nos preocupa a reforma tributária, da forma que ela está sendo desenhada. A gente já tem feito um estudo grande através da Câmara Técnica de Assuntos Legislativos para interpretar isso, né? Então, alguns setores ele até tem uma desoneração um pouco menor, mas tem. O setor da indústria talvez seja menos afetado, mas o setor de serviço ele vai ser mais sofrido. Ela tem uma tributação um pouco maior. No primeiro momento, a gente vai ter uma dificuldade, aí os nossos amigos contadores vão sofrer bastante, porque vão ter que fazer 2 apurações, né? Você vai ter um método de transição um pouco complicado. E, inevitavelmente, em todos os estudos que a gente tem feito, isso tem demonstrado realmente um aumento da carga tributária. E isso nos preocupa um pouco, porque a gente não sabe o efeito lá na frente. Agora, é até compreensível, né? Porque, independente de quem está no governo, a preocupação que deveria acontecer é a redução do custo da máquina pública. Isso a gente tem defendido não só no governo federal, não, em todas as esferas, né? Governos municipais, estaduais, né? O governo ele precisa continuar sendo eficiente, mas ele precisa custar menos, né? Porque sempre que o governo custa mais, independente da esfera, quem paga é o consumidor. Né? O governo não gera renda, né? Certo? Ele não produz, né? Ele vive de arrecadação. E se ele gasta mais, ele precisa aumentar a arrecadação, né? E quem paga a arrecadação, eu sempre digo assim, gente, não é a empresa que paga imposto. Quem paga imposto é o consumidor, né? Sou eu, é você, são as pessoas que estão nos assistindo, que quando vai lá comprar o arroz, o feijão, o combustível, né? A roupa, que paga a energia, é ela que está contribuindo, né? Nós, enquanto empresas, recebemos esse dinheiro do contribuinte e repassamos para o governo. Esse é o papel das empresas. Então, nesse ponto, nos preocupa o aumento de gasto público. Eu acho que isso precisa ser controlado para sobrar dinheiro para investimento, né? Isso é muito importante, né? Um outro fator, quando se aumenta gasto público e você precisa aumentar a arrecadação, você tende a ter um aumento de inflação, né? E quando você aumenta a inflação, o efeito colateral disso é aumento de taxa de juros para tentar segurar essa inflação. Eu sei que algumas pessoas não concordam, mas é assim que funciona no mundo todo, né? Não se reduz a inflação com taxa baixa. Então, aumento de Selic, infelizmente, ele acaba acontecendo. Isso prejudica todo mundo, principalmente as classes financeiramente menos favorecidas, né? Porque recai para elas uma taxa de juros maior. O rico não, né? Para ele é bom, porque ele investe, quanto maior a Selic, maior a rentabilidade. Então, gente, aumento de juros não prejudica o rico, prejudica, claro, de forma indireta, mas principalmente as classes menos favorecidas. Isso nos preocupa bastante, né? Acho que tem projetos importantes do governo federal. Acho que Minha Casa Minha Vida é um projeto interessante, né? Que, voltando agora, pode colaborar com as pessoas que precisam de sua casa, né? Morar em Rio Verde é caro, né, Mário? O aluguel aqui é muito caro, né, para todo mundo, então é um projeto interessante. Tem projetos interessantes, mas gostaríamos muito de ver um governo pensando principalmente na forma econômica, né? Me preocupou muito essa semana ver que o governo se mostrou um pouco menos preocupado, por exemplo, com o estouro de gastos, né? Isso é ruim, porque lá fora é visto de uma outra forma, né? Questão de responsabilidade fiscal, né? Um país ele precisa ser atrativo, né, para investimentos externos, né? Isso é importante, né? Um outro fator super importante, segurança jurídica, né? Você pode falar disso melhor que eu, mas segurança jurídica é fundamental, né? Quando você pensa em investimentos de grandes, né? São investimentos de retorno de 5, 10 anos, né? Então, como é que um investidor faz um planejamento sabendo que pode ter uma mudança tributária, por exemplo, para daqui 1 ano, daqui 2 anos, isso ainda não está claro, né? Então, esse momento de transição da reforma tributária, é óbvio que as empresas, não é que elas deixam de fazer investimentos, mas são investimentos ali moderados, né? Eu acho que grandes investimentos virtuosos, muitas vezes a pessoa fica, bom, mas o que vai acontecer, né? Nós que somos brasileiros, estamos acostumados com essa carga tributária, a gente já assusta, imagina quem vem de fora, né? Então, Verdade. lá você tem Ângelo, oportunidade longa. fazer uma pergunta. Sim. Como é você é apaixonado na política classista? Nunca te passou na cabeça de entrar na política partidária? Não.
Não, não. Eu acho que eu posso colaborar dessa forma, viu, Mário? Desculpa, como é que é? Eu acho que eu posso colaborar bastante de forma política com as entidades, né? Acho que ser um candidato ou ser de um partido político não tem essa pretensão, não. Nós precisamos contar uma história aqui rápida. Em 2016, o Rio Verde estava tendo um índice, uma bolha de insegurança pública, que comerciante estava sendo assassinado dentro do seu estabelecimento. Teve uma reunião lá dentro da CIRV e o Ângelo foi uma das pessoas que estava liderando ali o movimento, junto com o Luciano, do Sindicato Rural. O que aconteceu? A partir dali, a Jaqueline Zaiden, a partir dali, nominar as pessoas é complicado, mas os que eu lembrei aqui agora. Foi feito um manifesto na Presidente Vargas, onde a população desceu a presidente, não sei se o pessoal recorda. Os candidatos a prefeitos comprometeram a abordar o tema segurança pública com prioridade e resultou, através do prefeito Paulo do Vale, a criação da Guarda Municipal. E várias outras iniciativas aí, tal como o Presídio, a CPP e outras iniciativas aí que melhorou a segurança pública em Rio Verde. Essa história tinha que ser compartilhada, viu, Ângelo? Foi um trabalho, realmente, naquela época a gente estava passando um momento extremamente difícil, né? E a gente foi descendo a Presidente Vargas, todo mundo vestido de preto, o comércio foi fechando as portas, né? Era o que a gente tinha para fazer, né, Mário? A gente tinha que sinalizar que não podia manter aquilo, né? O prefeito Paulo do Vale fez um compromisso na época, quando ele foi candidato na primeira vez, que ele falou, eu vou pôr a Guarda Municipal. Hoje a gente deve, grande parte do nosso sistema de segurança hoje à Guarda Municipal, que fez um trabalho fantástico, e, obviamente em parceria com a Polícia Militar, né? Com a Polícia Civil, sem sombra de dúvida. Hoje você acompanha as notícias até muito mais que eu, quer dizer, você escuta um crime na segunda-feira, quarta-feira o cara está preso, quer dizer. Sim. A eficiência da nossa força policial, né, de modo geral, tem sido fantástica. A gente tem que parabenizar todos. Mas é claro que isso tudo passa pelo apoio que é dado a eles, né? Então a gente não pode deixar de fora nem o prefeito Paulo do Vale, que realmente ele cobra que tenha eficiência e dá condições para isso acontecer, e até o governador Caiado, né? A bandeira de segurança pública, o Caiado abraçou essa bandeira, ele tem dado condições realmente para a PM, e dado carta branca para a PM agir com austeridade, né? E isso tem melhorado muito, né? A gente percebe a mudança, né, que houve em Rio Verde nesse sentido, né? E é difícil, né? Uma cidade que cresce na nossa velocidade não é fácil, não. Estou conversando com o Ângelo Landim Júnior, presidente do CODERV, empresário, administrador da Brasilatas e um cidadão aí que a gente tem um carinho, uma dívida de gratidão. Quem é de Rio Verde mora aqui, gosta daqui, muito grande. Estamos indo já para a reta final, as nossas lives têm essa marca, Ângelo, serem curtas, intensas em conteúdo. Agradecer aqui a Outlet das Tintas, através do Júlio César, Júlio Jackson. Na hora que você for reformar a sua casa ou for construir, Ângelo e quem está assistindo, procura lá a Outlet das Tintas, no cruzamento da João Belo com a Presidente Vargas. E o vereador Cabo Moraes, parceiros do nosso bairro, nossa cidade. Ângelo, vou para o arremate aqui da live. Você gosta de esporte, de algum time de futebol? Rapaz, eu sou sofredor de futebol, eu sou corintiano. Não anda bem ultimamente, né? Não está dando para falar muito de futebol, viu? Se me permite, gostaria de falar de dois projetos que a gente está fazendo agora, sim, muito interessantes, claro. Bem rapidinho, né? Quero ouvir. A Câmara Técnica de Desenvolvimento Urbano tem um projeto, está cuidando de um projeto muito interessante, que é da nova Central de Delegacias, né? A Prefeitura redoou esse terreno ali próximo onde é a delegacia atual, ali atrás do Gigatão, para ser construída nova delegacia. E aí os nossos arquitetos, aí, nossos engenheiros da Câmara Técnica, iniciaram esse projeto. Aqui me permite citar o nome aí do Acácio, da Márcia Rigueto, da Renata Pedroso e do Leonardo Carvalho, que era do IF.
eles têm trabalhado em conjunto nesse projeto da nova delegacia. É um projeto lindo, é um projeto que vai centralizar todas as delegacias numa só. Eles estão trabalhando de forma voluntária nesse projeto, obviamente com o apoio do Dr. Danilo Fabiano, que cuida da parte técnica, né? Mas na hora que você chegar lá nesse projeto e estiver pronto, você vai achar que não é uma delegacia, que é um shopping. É um projeto arquitetônico diferente, um projeto de uma delegacia humanizada, né? Onde, principalmente para as pessoas que chegam lá, né? Precisando de ajuda. Então, é um projeto muito bacana. Outro projeto bacana que está correndo é uma doação também da arquiteta e urbanista a Vilma Guimarães, que é a irmã do Valtinho, nosso diretor também lá do CODERJ. Ela também está trabalhando de forma voluntária e vai doar o projeto do Jardim Botânico que vai ser realizado dentro do DF Goiano. Então, a gente tem muitas pessoas aí que, né, de forma colaborativa e sem nenhuma remuneração, sempre dizem, olha, não precisa de mim, eu quero contribuir, quero ajudar, então não podia deixar. São dois projetos interessantíssimos, tá? Estão acontecendo. Muito positivo. E estamos aí buscando trazer vamos ver se a gente consegue viabilizar um congresso de cidades inteligentes para Rio Verde. No próximo ano, a gente tem muita coisa boa para mostrar na cidade, trazer gente que tem feito coisa boa lá fora. E acho que cidades inteligentes é um tema bacana também, que o CODEV comprou essa ideia. O Dr. Paulo do Vale pediu para o CODEV contribuir nesse sentido aí com as secretarias, para a gente pensar em Rio Verde uma cidade inteligente. E tem andado a passos largos esse projeto também, viu, Mário? Ou seja, está vindo coisa boa aí para a população a partir de uma entidade que merece toda a credibilidade. Agradeço, muito obrigado. E aos nossos diretores, né? O Dr. Mário, a Janaíne, nossa secretária executiva, que trabalha bastante, coordenando tudo isso, a Ana Rosa, que está lá conosco, o Valtinho, né? O Dr. Gabriel. Então, é um grupo pequeno, mas todo mundo trabalha muito afinco. As reuniões nossas são semanais, para ter uma ideia, porque é muito assunto, muitos temas. Então, agradecer a todo mundo. O time é bom. O time é bom. O time CODERV está melhor que o Corinthians. Bem melhor. Nem se fala, viu? E tomara que sempre fique melhor. Com todo respeito ao Corinthians. Tá certo, Ângelo, qual que é o prato de comida seu preferido? Aquele que na hora que você come, você fala, meu Deus, deixa eu degustar esse prato aqui. Rapaz, olha, eu sou carnívoro, viu? Não tem jeito, viu? Churrasco é meu prato predileto, viu? Tá certo. Carne é sempre bem-vinda. Ângelo, o que eu tenho a dizer para você, mais uma vez agradecer, o quanto essa generosidade de você parar um pouquinho do seu tempo, que é corrido demais, eu sei que para vir aqui no nosso bairro, nossa cidade, trazer essas informações. Nosso bairro, nossa cidade tem compromisso com as iniciativas sérias de Rio Verde. A gente já tem postado todas as notícias do CODERV quase que semanalmente e vamos manter esse princípio. E deixo aberto aqui também para os presidentes das câmaras técnicas, pessoal que estiver desenvolvendo os trabalhos aí no CODERV, vir aqui conversar com o público. Opa, a gente agradece de coração, Mário. Essa divulgação é importante, a participação da comunidade é importante. O CODERV está de portas abertas. Quem quiser, olha, tem uma sugestão disso, acho que isso poderia ser legal. Gente, nós ficamos dentro do prédio da Associação Comercial, né? A Janaíne está lá o dia todo. Quem tiver sugestões, estamos de portas abertas. O conselho é da comunidade, de forma geral, né? Das entidades que representam. Então, o conselho não é do Ângelo, não é da diretoria, é de Rio Verde, das entidades que compõem, né? Nós estamos de passagem ali, tentando deixar alguma contribuição. Muito bom. Obrigado. Ângelo, passa a palavra para você fazer as considerações finais. Olha, só agradecer, né, aí pela oportunidade que você está nos dando aí, sucesso, né, mais sucesso ainda aí pelo canal, a gente vê quanto você tem trazido de notícias importantes, sempre aberto, sempre com transparência. Então, parabéns, Omar, pelo seu trabalho. Muitos votos de sucesso para você. Agradecer a todos que estão nos assistindo agora. A participação da comunidade é importante. O Conselho tem um objetivo único, gente. Tentar contribuir com ideias, com sugestões, de forma propositiva para o município, né? Para que nossos filhos, nossos netos tenham aí dias melhores, uma cidade bonita, né? E está contribuindo sempre, né?
Agradecer a todos os nossos ex-presidentes aí. Não vou nominar todos por medo de esquecer algum, mas todos fizeram um trabalho fantástico. É sempre um desafio assumir. Foi um desafio assumir, né? Carlinhos Alcântara fez um trabalho fantástico, Dejane, todos, enfim, né, que contribuíram. Então, iniciar uma associação não é fácil, né? Eu sei que você também já cuidou de algumas, né? A gente sabe que não é fácil. Então, mas o importante é isso, todos vêm imbuídos de sempre buscar estar fazendo melhor. Isso é que é muito bacana. Legal. Muito obrigado aí pela oportunidade e uma excelente noite a todos. Aí. Muito bem, a gente conversou hoje com Ângelo Landim Júnior e agradeço o pessoal que acompanhou a gente e um ótimo fim de noite. Até mais. Até mais, gente. Boa noite.